Este é mais um vídeo gravado no Ministério em Tempo de Graça para você. Inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Assim você estará nos ajudando a compartilhar a palavra de Deus a todas as nações. Ministério em Tempo de Graça, a igreja que ama você. A palavra de Deus hoje, que vai falar ao teu coração. Não importa, a luta é passageira. E a vitória é muito maior no nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio, ó Deus, de estar falando no teu nome, de entender, ó Deus, que as lutas têm sido grandes, mas nós somos libertos. Um dia, Pai, nos colocamos diante da tua face, a tua palavra vem de encontro com o nosso coração, e compreendemos, ó Deus, que a nossa vida sem o Senhor não tem sentido. E passamos a sonhar com um novo céu, com uma nova terra. Nada vai tirar a alegria do nosso coração e o sonho de um grande encontro. Quando diz a tua palavra que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que o Senhor Jesus é o Senhor. Aguardamos esse dia. Não importa a luta que estamos enfrentando, mas aguardamos com paciência no Senhor. Fala nessa noite ao nosso coração. Está conosco aqui o nosso diácono, o obreiro abençoado Adilson, e ele vai estar trazendo uma palavra de Deus para o nosso coração, para mim e para você na sua casa aí. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite, igreja. Paz esteja convosco. Um abraço de todo o Ministério Tempo de Graça. Para você que está assistindo aí na sua casa, na sua residência, no seu celular, no seu computador, deixamos nosso abraço e dizemos que Deus seja contigo. Amém? Abra sua Bíblia lá, Salmos 130, por favor. Em Salmos 130. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma. A alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, por no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Podeis se sentar? Coloca a mão na altura do seu coração. Pai, te exaltamos e glorificamos, Deus, ao teu nome, por essa rica oportunidade, Deus, é um privilégio de nós podermos estarmos na tua presença mais esse dia. Muito obrigado, Deus, em meio a tudo isso que tem acontecido no mundo, em meio a toda essa tribulação para o qual temos passado, mas o Senhor tem nos dado força para nós te buscarmos incessantemente a tua face. Então fala conosco nessa noite, ao nosso coração, porque é o teu povo, a tua igreja precisa ouvir a tua voz. Fala, meu Senhor amado, ao nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então o Salmo 130, esse salmo, ele é um clamor de alguém que está pedindo, suplicando a Deus por algo, por uma intervenção, por um auxílio, por uma ajuda. E naquele momento ali, nós podemos entender que Israel, desde o começo, é um povo que tem aqueles seus altos e baixos na presença de Deus. Israel constantemente se afastava de Deus.
Às vezes, Israel estava com Deus e às vezes estava longe de Deus. Às vezes, Israel perseverava com Deus, às vezes, Israel dispensava a Deus. Às vezes, Israel clamava por Deus, às vezes, Israel não queria mais saber de Deus. E às vezes, Israel adorava a Deus e às vezes, Israel adorava outros deuses. Então, tinha essa inconstante na vida do povo de Israel. E esse salmo, ele é um salmo de um homem que levanta um clamor por esse povo. E quanto de nós já tivemos numa situação dessa? Quanto de nós clamamos do profundo, das profundezas, onde nos falta força e nos falta até mesmo palavras para podermos clamar pela situação em qual vivemos, pela situação que estamos passando. Esperando no Senhor uma resposta, esperando no Senhor uma ajuda, esperando no Senhor um auxílio. Quanto de nós já passamos por isso? Quanto de nós entramos para os nossos quartos, dobramos o nosso joelho e clamamos a Deus: Senhor, nos ajuda nesse momento, nos ajuda nesse instante. Precisamos ouvir a Tua voz, fala ao meu coração, Senhor. Me dá a resposta daquilo que eu tenho buscado, me dá o socorro daquilo que eu tenho necessitado. Quantos de nós já abrimos a nossa boca e clamamos a Deus? Quantos de nós já passamos por essa situação? Quantos já passamos? E nesse salmo, ele levanta esse clamor. Ele fala que é da profundeza da sua alma. E ele espera uma resposta de Deus. E ele, mais à frente, ele fala para Deus: Senhor, se observar, Senhor, a iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Ou quem, Senhor, se salvará? E naquele momento ali eu pude entender, através dessa leitura, que esse homem não estava preocupado com o gigante. Esse homem ele não estava preocupado com o exército filisteu que poderia atacar Israel naquele momento. Esse homem não estava preocupado com nada disso, ele estava preocupado com a iniquidade a qual o povo estava naquele momento. O afastamento de Deus naquele instante. Como o povo estava longe, como o povo estava disperso naquele momento. E a preocupação dele era essa. E ele fala com Deus: Senhor, se observares a iniquidade, o pecado, quem se salvará? Quem se salvará? Estamos passando um momento difícil nesses instantes. Um momento que eu creio que muitos de nós não passamos. E eu creio que não queremos passar. Mas nesse momento é para nós nos apegarmos mais a Deus. Como o pastor falou aqui, Jesus, ele está às portas. Jesus está prestes a retornar. A palavra não fala o dia nem a hora. E, de repente, Jesus ele volta hoje. Volta daqui a 10 minutos, a 20 minutos. Como é que está o nosso coração nesse instante? Como é que está o teu coração para a volta do Senhor? Ele fala: a iniquidade, Senhor. O Senhor vê a iniquidade, mas quantos de nós se salvará? A palavra ela vai falar assim: examine-se o homem a si mesmo. Nunca se foi tão falado nos últimos dias. Os acontecimentos dos últimos dias. A história nos mostra, a Bíblia nos mostra, Apocalipse nos mostra que isso iria acontecer antecedendo a vinda do Senhor. Nós conhecemos, sabemos, mas como é que está o nosso coração preparado para esse dia? Como é que está o teu coração? Como é que está o meu coração preparado? Se o Senhor retornasse hoje, como é que você estaria nesse momento? Como é que estaria a igreja nesse momento? Como é que estaria você que está assistindo aí na sua casa, no seu celular? Como é que você estaria nesse momento? Porque nos entendemos que, às vezes, nós levamos uma vida inconstante diante de Deus. Às vezes estamos agarrados, às vezes estamos junto com Deus, mas às vezes nos afastamos de Deus pelas circunstâncias, pelo tudo que tem acontecido. E nos afastamos de Deus, achando que Deus ele é o culpado, achamos que Deus ele é o causador de tudo.
mas esquecemos de olhar para nós mesmos. Jesus ele vai falar lá em Apocalipse, no capítulo 20, eis que estou à porta e bato. E Deus ele vai falar lá em Gênesis, no capítulo 4, o pecado jaz à porta. Eu fiquei olhando essas duas passagens, e todos os dois estão à porta. Mas só que Jesus ele bate a porta. Porque Ele quer entrar, o mais interessado em entrar no nosso coração, na minha vida, na tua vida, é Jesus Cristo. Mas o pecado, ele jaz às portas, ele fica à espreita, ele fica esperando, até que nós venhamos dar uma brecha para que ele entre na nossa vida, no nosso coração, e nos afaste da presença de Deus. Não aconteceu assim na vida de Davi? Homem segundo o coração de Deus, homem reconhecido pela sua intimidade com Deus, mas em um momento a qual ele, devendo estar na guerra, estava no palácio descansando, esse pequeno momento, ele sobe ao terraço e vê uma mulher. O pecado ele jaz à porta, ele está à espreita. E ele vai esperar a oportunidade para entrar na minha vida e na tua vida. Ele não bate. Ele está ali, ó, sempre acompanhado de alguma coisa. Sempre junto de alguma coisa para te oferecer, para brilhar nos teus olhos. Para que você venha se desviar, para que você venha se afastar da presença de Deus. Porque é isso que o inimigo quer. Que nós nos afastamos da presença de Deus para que Ele entre na nossa vida e comece a causar várias tribulações, várias dores. E começamos a sentir a falta da presença de Deus. Ele falando aqui, ele fala, Senhor, das profundezas da minha alma eu clamo pelo Senhor. Eu clamo pela tua ajuda, eu clamo pelo teu socorro, pela tua resposta. Porque eu sei de onde vem o perdão. Porque esse perdão é para os que te temem, para os que observam e veem e meditam na tua palavra. Porque o pecado ele está aí. E o que tem dominado, o que tem afastado o homem do pecado é a palavra de Deus. Eu estava até, quando eu estava preparando essa mensagem, eu falei com meu filho, filho, o que as pessoas elas estão fazendo para poder não se contaminar com o vírus? Quais as medidas, as providências que eles estão tomando para fazer esse combate contra o vírus? Aí meu filho falou, pai, lavar as mãos, usar álcool gel, lavar a roupa, tomar todos os cuidados para nós não sermos contaminados. Eu falei, muito bem, mas em relação ao pecado, o que o povo de Deus está fazendo em relação ao pecado? Quais as providências que temos que tomar, meu filho, ao pecado? Pai, isso é simples, eu sei. Orar, jejuar, ler a palavra e buscar a Deus. Muito bem. Muito bem. Estamos passando esse momento em casa. Estamos passando esse momento de quarentena. Muitos de nós estamos dentro de casa, quase não estamos saindo. Como é que vamos resistir à tentação? Se não usarmos esse mesmo modelo para podermos vencer o pecado. Como é que vamos fazer? Se observarmos o pecado, quem o Senhor nos salvará? Quem é que vai se salvar? E o que nos afasta de Deus é o pecado. E Jesus, ele é tremendo, porque se fosse deixar por nós mesmos, não teríamos força para combater. Então a ira de Deus, ele ia se acender sobre a minha vida e sobre a tua vida. A ira de Deus. Então Jesus, através do sacrifício da cruz, ele se pôs diante de nós e de Deus.
se colocou diante. Toda a ira de Deus foi sobre Jesus Cristo. Foi sobre a vida dele. O que era para nós sofrermos, ele sofreu. O que era para você ter pago, ele pagou. O que era para você ter passado, ele passou lá naquele madeiro. Passou por tudo isso, pelo amor à minha vida e à tua vida. Por esse amor. E há uma luta constante. Há uma luta constante entre a carne e o espírito, diz lá em Gálatas. Há uma luta. O apóstolo Paulo, ele vai falar que essa luta ele não sabe o que ele faz, que ele quer fazer o bem, mas não consegue. E o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas ele faz o mal. E Paulo era um homem dedicado, um homem que conhecia a palavra, ele tinha essa luta constante no seu interior. Imagine nós. Imagine eu e você. Quantas lutas nós passamos, quantas dificuldades nós passamos para vencer a iniquidade que está dentro de nós. Ela está dentro de nós. Ela jaz à porta. Ela está espreita de mim e de você. No momento que nós cochilarmos, no momento que nós pararmos, ela chega e ela entra. E só Deus sabe o que ela vai causar na minha e na tua vida. E ele foi falando mais à frente, que aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Espero na sua palavra, a minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Em outros salmos vai falar que a corça, ela anseia pela água. Ela anseia pela água. Quem já serviu o quartel, já ficou de serviço à noite, entende o momento que é chegado o amanhecer. Ele esperando ali, atento, porque no tempo dele da guarda até a de manhã, ele não sabe o que vai acontecer. Os perigos que estão ali para vir. Então ele fica atento, aguardando, ansioso, para que venha logo o amanhecer, para que ele venha se sentir mais tranquilo. E ele compara essa busca, esse aguardo pelo socorro de Deus, da mesma forma que um guarda, ou que uma corça, ela mesma anseia pela presença de Deus. É isso que temos que desejar e que ansiar. A volta dele, o retorno dele. Mas temos que estar preparados para esse momento, para esse instante. Porque a palavra vai falar que nós não pertencemos a esse mundo. Somos peregrinos nessa terra. E nos acostumamos a ficar aqui. E nos afastamos, muitas das vezes, da presença de Deus. E Jesus, ele está próximo da sua vinda. Como é que está a igreja preparada para ele? A igreja está mais preparada para combater um vírus, ou está preparada para a volta de Jesus? Como é que estamos, nosso coração, nessa noite? Como é que está o teu coração nessa noite? Como é que vamos viver esses momentos difíceis que estamos passando? Porque a iniquidade, ela tem aumentado gradativamente. Hoje ela se tornou uma coisa real na nossa vida. Hoje não há limite para o pecado. Vemos cada abominações terríveis. E tudo é lícito. Tudo se pode. Qual é a tua posição, a minha posição diante disso tudo que está acontecendo? Então, tem colocado ódio no nosso coração sobre outras pessoas, sobre outros homens,
tem contaminado o coração, que tem pessoas que nós nem conhecemos, já odiamos, mas a igreja não está na terra para fazer esse papel. A igreja está aqui para fazer a diferença. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Aonde o mundo, Jesus ele entra no cenário, e o cenário não é diferente do que estamos passando hoje aqui, não. Havia uma doença naquela época chamada lepra. E até hoje não se tem cura para essa doença. Havia o governo, os líderes daquele momento, usavam também de covardia para o seu povo. Cobravam altos impostos, o povo passava necessidade, passava fome, era restrito. E era dessa forma, desse jeito também. E Jesus ele mostrou que através das atitudes que ele nos ensinou, a igreja veio começar a fazer a diferença naquela época. A igreja não está aqui para lutar contra o governo. A igreja não está aqui para lutar contra as autoridades. A igreja está aqui para fazer a diferença nessa terra, em meio a tudo isso que está acontecendo. Porque a gente não somos daqui. Escolhemos não ser daqui. Do momento que você levantou a sua mão e aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, o teu reino, mas não é mais esse reino aqui. Temos que fazer a diferença quando se pode, está fazendo a diferença. A igreja ela tem que se posicionar hoje. Você tem que se posicionar hoje. Não estou falando contra o governo, não estou falando contra nada disso, não. Tem que se posicionar aonde você quer ficar. Se você quer ficar aqui na terra, ou se você quer ir embora com Jesus, a posição você tem que tomar é agora. Você não pode esperar vir a dificuldade, a luta. Israel estava constantemente altos e baixos. Nós também estamos constantemente nesse momento. Mas temos que nos posicionar e clamar a Deus para que Deus ele venha fazer a mudança no nosso coração. A atitude nós temos que tomar. O modo de viver nós temos que começar a viver como Cristo nos ensinou. Mostrar para essas pessoas lá fora que tem uma igreja que está de portas abertas clamando por elas. Aqui há um lugar de descanso. Aqui há um lugar de paz. Aqui tem pessoas que vão orar e clamar e o milagre vai acontecer. Era que um povo que se levantava e ia para tudo que era lugar e fazia a diferença. Jesus ele perguntou para os seus discípulos: como é que foi? Senhor, fizemos maravilhas. Em teu nome curamos, em teu nome libertamos, expulsamos demônios. A igreja se posicionou. Eu não estou perguntando que partido você é. Eu não estou perguntando quem você apoia. Porque só nós pertencemos a um único e suficiente Salvador. Somos dele. Ele é o nosso Senhor. Somos servos dele. E parece que inverteu as coisas. Hoje ele é nosso servo. Meu Senhor, ele se tornou meu servo. Eu uso ele da maneira que eu quero, da maneira que eu for. Ele tem obrigação de atender. Ele tem obrigação. É obrigação dele. Ele é o meu servo e eu sou o Senhor dele. Hoje vivemos assim. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor da igreja. Ele é o Senhor da nação. A palavra vai falar que todo poder foi dado a Ele. No céu e na terra. E embaixo também. Não há ninguém com mais poder do que Ele nesse lugar. Ele é o nosso Senhor.
Nós que temos que servir a Ele, obedecer a Ele, fazemos parte do seu reino. Nós que temos que obedecer a Ele. Senhor, como é que temos que agir segundo a tua vontade no teu reino? Segundo ao reino dele. Segundo a vontade dele, não segundo a minha vontade. Senhor, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa a redenção, e ele que redime a Israel de todas as suas iniquidades. Jesus, ele veio com um propósito, apenas um propósito, de nos dar a oportunidade de ser salvos. Cumpriu o seu propósito. Cumpriu o seu propósito. Ele falou, está consumado. Cumpriu tudo o que era para ele cumprir. E mostrou para mim e para você que temos condições de vencer o pecado, de vencer a iniquidade, sermos fiel a Ele, andando como Ele andou, junto, perseverando na palavra de Deus. No Salmo 1, vai falar, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Mas antes ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. E ele será comparado, igual a uma árvore que é plantada junto ao ribeiro, que dá os seus frutos, que as suas folhas não murcham, e dá os seus frutos no tempo certo, determinado. Quando nós obedecemos, quando nós começamos a andar segundo a vontade de Deus, e Israel experimentou isso. No deserto crescia as sandálias e as roupas. O povo não passava fome, que Deus ele entrava com providência. E Jesus ele fala que Deus ele é um Pai que nos ajuda. Mas para isso nós temos que andar segundo a vontade dele, segundo o caminho que ele nos mostrou. Porque o caminho é um só. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Temos que andar segundo a vontade dele, segundo a direção dele. Ali nós vamos começar a viver a prosperidade do Salmo 1. Você vai ver a diferença se você começar a andar segundo a vontade dele. Você vai viver a prosperidade de Deus. E tudo que você fizer, você vai prosperar. Tudo que você botar a mão vai prosperar. Aonde a planta do teu pé for, onde você botar a planta do teu pé, vai prosperar. Porque você está andando segundo a vontade dele. Deus ele cumpre, ele é fiel à sua palavra. É a palavra dele, não é minha. Ele vela pela sua palavra. Mas para isso nós temos que andar segundo a sua vontade. Vencer a iniquidade, vencer o pecado, vencer tudo aquilo que nos afasta de Deus. Porque nós estamos aqui, você saiu da sua casa, você está me ouvindo também pela internet. E você tem um objetivo na sua vida. O que nós buscamos? É uma posição de destaque na sociedade? É um alto salário? O que você busca? O que você deseja? O que você quer? Ou você quer a salvação? Quer a salvação? Busque a Deus. Busque ao Senhor. Enquanto você tiver força no seu coração, lá em Jeremias vai falar, buscar-me-eis e me acharei, quando me buscar de todo o teu coração, que ele seria achado de nós. Busca ao Senhor.
enquanto você tem força, enquanto você tem fôlego, busca ao Senhor, porque a gente não sabe o momento, nem o instante que Ele vai voltar. Quem sabe? Pastor, o senhor sabe quando Jesus vai voltar? Quem é que sabe? Quem é que pode me falar a hora? Ele vai falar que nós temos que estar preparados como um pai esperando o ladrão a sua casa ser assaltada. A gente não sabe o momento que ele vai vir, mas temos que estar preparados para esse instante, para esse momento, porque a gente não sabe. Se tem falado tanto em sinais, se tem falado um tanto que tudo está se cumprindo, mas e quando ele voltar? Como é que vai estar a minha e a tua vida nesse momento? Eu não acredito que nós passamos por tudo isso para chegar no momento da sua volta e ficarmos aqui. Por instantes, por momentos de prazer, por minutos, para alegrarmos a nossa alma e passar uma eternidade longe dele. Esse é o clamor desse homem. Que ele estava preocupado. É como o povo estava andando naquele momento. Foi o que Deus ele falou ao meu coração através do Salmo 130. Temos que clamar a Deus, temos que buscar a Deus, mas temos que mudar totalmente as nossas atitudes diante de Deus, porque a qualquer instante, a qualquer momento, o Senhor, Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Amém? Amém? Louvado e engrandecido ao nome do Senhor. Até aqui, não vou me alongar mais, tá, pastor? E eu agradeço a oportunidade. Queria que você guardasse essa palavra no seu coração. Eu guardei um alerta de Deus para a minha vida. Eu não sei o que Deus ele quer fazer, mas de repente, no momento que eu passar o microfone para o pastor, Jesus pode voltar, e como é que vai estar o meu coração? Aonde eu vou morar? Como é que vai ficar a minha vida? Aí que nós vamos ver o que é depressão nessa terra. Muita gente ficando aí e muita gente indo embora. E aí vocês vão ver o que é pessoas depressivas. A decepção de nós termos andado no caminho o tempo todo e chegar no momento de conquistar a terra, a gente não poder entrar. Persevera. O pastor falou uma coisa aqui no finalzinho, para nós perseverarmos até o fim. Persevera até o fim. Se o pecado ele jaz à tua porta, combata ele, ora, jejua, busque ao Senhor, para que o inimigo ele não entre no teu coração e na tua vida e te afaste da presença de Deus. Porque isso tudo vai passar, irmão. Isso tudo vai passar, não vai ficar nada para nós, só vai ficar a roupa do corpo nesse lugar. Não vamos levar nada. Só vamos levar o que nós temos de mais precioso na nossa vida, que é a presença de Deus em nossos corações. Amém? Pastor Jorge. Aleluia! Louvado seja Deus. Aqui é Adilson. Irmãos, a palavra de Deus ela tem sido para nós o alerta constante. Há 36 anos eu estou nesse lugar aqui. Cheguei aqui bem jovem. Se inscreva agora mesmo Mas em são nosso 36 canal anos e aqui nesse acione o lugar. sininho de notificação e compartilhe esse vídeo. Assim você estará ajudando a obra de Deus. Fiquem todos na paz, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Ministério em Tempo de Graça, a igreja que ama você.